Muitas vezes, artistas não fazem uma obra se portando com vendas e como as pessoas vão receber aquilo. Não escrevo para ninguém. Essa é uma frase de Clarice Lispector dita várias vezes quando leitores diziam não entender sua obra. Clarice deixava claro que não se importava de como as pessoas encarariam aquela obra ou de que maneira elas entenderiam. Isso lhe ajudou fortemente a construir seu modo de escrita, que foi extremamente importante para o pós-modernismo. Clarice é considerada uma das escritoras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde o alemão Franz Kafka. Chaya Pikassovna Lispector, nascida no dia 10 de dezembro de 1920, na cidade ucraniana de Shevchensk. Era descendente de judeus, mais especificamente filha de Picasso Lispector e Mania Kringold Lispector. Os primeiros momentos de Chaya foram fugindo da perseguição aos judeus na Guerra Civil Russa. Em 1921, passaram a viver na cidade de Maceió, Recife e Rio de Janeiro, onde passaram algumas dificuldades severas. No Brasil, os nomes tiveram que ser mudados e se adequarem melhor ao nosso país. Logo, Picasso se tornou Pedro, Mania virou Marieta e Chaya recebeu seu novo nome de Clarice. Mãe de Clarice tinha sido estuprada durante a Primeira Guerra Mundial e contraíra sífilis. Morreu 10 anos depois. Seu pai, apesar de todos os problemas financeiros que enfrentava, ele lutava para mostrar ao mundo quem eram suas filhas. Quando Clarice tinha 5 anos, a família se mudou para Recife e aos 10 para o Rio de Janeiro. Clarice continuou com sua educação até muito além do que era habitual, mesmo para as garotas pobres da época. Em 1939, entra na Universidade do Brasil, estudando Direito. Ali, não havia judeus, só 3 mulheres. Após a morte de seu pai em 1940, Clarice começa sua carreira de jornalista. No mesmo ano, publicou seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. Ela trabalha como redatora e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. Durante a faculdade de Direito que Clarice conheceu Maury Gurgen Valente, com quem se casou em 1943 até 1959, devido ao trabalho de diplomata do marido. Nesse mesmo ano, a escritora se naturalizou brasileira. A narrativa Perto do Coração Selvagem conta a história de Joana, que perdera a mãe muito cedo e foi criada pelo pai, até que ele também morreu. Ela, então, foi enviada a um internato por sua tia, onde se apaixonou por seu professor, alguns anos mais velho. A vida de Joana dará um espaço para uma narrativa do universo feminino em busca de um sentido para sua existência. O livro não segue uma ordem cronológica e é considerado um olhar atento para o progresso do autoconhecimento. O primeiro livro de Clarice Lispector foi bem recebido pela crítica, sendo indicado como o romance do ano pela Fundação Graça Aranha. Um pouco depois, embarcaria com seu passeio para Nápoles. As experiências no exterior renderiam alguns livros que ela promoveu em suas curtas passagens pelo Brasil, entre eles O Lustre e a Cidade Sitiada, seu primeiro livro de contos, escrito enquanto morava na Suíça em 1964. Os temas cotidianos já eram tratados na literatura, mas Clarice deixou sua marca nisso. Ninguém escrevia como ela. Talvez essa necessidade de ir além tenha significado para Clarice com uma gramática complexa, que talvez possa ser atribuída à influência do misticismo judaico que seu pai lhe ensinou. Mas outra parte do seu jeito único de escrever é como ela conseguia transmitir sensações além dos fatos. Quem lê suas histórias do começo ao fim se vê afetado por uma busca de instabilidade gramatical. Em 1952, publica alguns contos. Na viagem com seu marido aos Estados Unidos, em 1954, saiu a primeira tradução de um livro dela, Perto do Coração Selvagem, em francês. Em 1959, separou-se do marido diplomata e retornou ao Rio de Janeiro, onde retornou à atividade jornalística para conseguir dinheiro necessário para viver de maneira independente. Um ano depois publicou Laços de Família, um livro aplaudido pela crítica, e um ano mais tarde o romance A Maçã no Escuro, que depois foi levado ao teatro. Em 1963, publicou aquela que é considerada a sua maior obra, A Paixão segundo o GH. A Paixão segundo o GH
relata a vivência de uma mulher que um dia encontra uma barata no armário do quarto da empregada. A protagonista não pode evitar ficar paralisada pela contemplação desse inseto, que está preso na porta e que, apesar da repulsa que lhe causa, ela continua olhando obsessivamente, até fazer dessa experiência o estopim de uma renovação vital. Assim, Clarice consegue transmitir sentimentos da obra ao leitor. Desde o início, a escritora causou controvérsia na cena literária. Logo, na publicação de seu primeiro livro, a crítica percebeu peculiaridades em sua forma de abordar os sentimentos e suas temáticas, que narravam, em grande parte, as complicadas relações amorosas. A crítica se dividiu e Clarice foi aclamada apenas por uma parte dos especialistas. Em 1975, é convidada a participar do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria, em Cali, na Colômbia. Faz uma pequena apresentação na conferência e fala do seu livro O Ovo e a Galinha, que, traduzido para o espanhol, faz sucesso entre os participantes. Ao voltar ao Brasil, a viagem de Clarice ganha ares mitológicos, com jornalistas descrevendo aparições da autora vestida de preto e coberta de amuletos. Essa imagem se consolida e Clarice é referida como a grande bruxa da literatura brasileira. Clarice Lispector morreu em 9 de dezembro de 1977, na véspera de completar 57 anos, vítima de câncer. Temos uma estátua dela acompanhada do seu cachorro Úcilis, no Rio de Janeiro. Suas obras ficaram imortalizadas e podem ser apreciadas até hoje.